Vamos agora ao quadro Momento As Promessas com o nosso querido amigo Pequeiroz. Pequeiroz, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto Barros. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube 1200 AM do programa Contra a Ponta. Bom dia, Pequeiroz. Eu queria aproveitar hoje, você como vice-presidente da NASPRA, que é uma associação nacional, uma entidade a nível nacional, dos praças, comentar a situação lá de Minas Gerais, o que você pode nos trazer. Você tem muitas amizades lá em Minas, né? Tanto o deputado Gonzaga como o Éder, né, que é presidente da NASPRA, é de lá. Como está a situação lá de Minas Gerais? Muito boato, falaram muita coisa. Como é que está a situação lá de Minas? Depois eu queria trazer um comparativo aqui com o estado de Ceará, mas primeiro desses primeiros informes. Bom, o que a gente tem feito de leitura após as informações que nos foram repassadas é que a situação lá de Minas Gerais que motivou os colegas a chegar a esse momento, né, de manifestações se assemelha a uma situação que ocorreu aqui no Ceará no que tange a falta de cumprimento de acordo, né? Uhum. Assim como o governador Zema havia, em 2019, feito um acordo com os policiais e bombeiros militares daquele estado e só implantou a primeira parcela, se assemelhou também ao caso aqui do Ceará. Houve um acordo em 2012 em que o governo se propôs a implantar uma reposição de percas. A gente não está falando de aumento, tá? A gente não está falando de aumento salarial, que é para o ouvinte compreender. O que é aumento salarial? É tudo aquilo que você ganha acima das percas da inflação. E o que é reposição salarial? É apenas e tão somente apenas aquilo que você tem de reposição por ter perdido por conta da inflação. Então, isso é uma previsão constitucional. Está lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A mesma Constituição que diz que o militar não pode fazer greve, é a mesma Constituição que diz que o governador tem a obrigatoriedade de anualmente fazer a recomposição das perdas inflacionárias. Mas os governos, eles não enxergam esse dispositivo da Constituição, só enxergam o que é favorável a eles. E essa questão, ela é uma febre nacional, né? Todos os governadores, eles descumprem esse dispositivo. Se não houver uma luta ferrenha das categorias, eles não repõem. Aqui no Ceará, por exemplo, só no governo Camilo, somente no governo Camilo, o Fórum Unificado contratou uma empresa de consultoria atuarial e constatou facilmente que o Camilo acumulou de perdas para o servidor público do estado do Ceará 42%. Aí ele dá 10,74% e fica um déficit de 30 e tantos por cento. Então é isso que eu tinha para dizer em relação a por que algumas categorias têm que se movimentar. Tá? E as informações que eu tenho, os modos operantes do Estado é o mesmo. O Ministério Público corre lá com o governo para a Justiça para poder conseguir decisões judiciais que tentam inibir, né, tentam coibir a manifestação explícita dos militares, mas mesmo assim, como eles não foram citados, nenhum foi citado para saber o que eles conseguiram na Justiça, acabou que houve um movimento que reuniu mais de 30 mil servidores da Segurança Pública do Estado das Minas Gerais. Inclusive, o que me chamou a atenção nisso aí, Pequeiroz, foi que o próprio comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais meio que autorizou os policiais participarem da manifestação. E outra coisa que me chamou nas imagens, que me chamou a atenção, muitos coronéis, tenente-coronéis, pessoas de alta patente da Polícia Militar,
participando dessa manifestação. É outro nível de consciência, né? Lá no estado de Minas. Me chamou muita atenção esse tipo de situação acontecer lá, né? O comandante-geral da corporação, que seria o representante do governo, né? Seria um cara que é coronel, mas é escolhido pelo governo, dá esse tipo de autorização para participar de manifestação. Lembrando que aqui no Ceará teve policial que participou daquela manifestação da Assembleia, antes mesmo do movimento, que foi expulso e punido por participar daquela primeira manifestação lá na Assembleia. Você se lembra? Você também estava lá. Aquela primeira manifestação lá, que era pedindo também por questão de recomposição salarial, né? Sem dúvida nenhuma. Realmente você fez uma excelente colocação na sua fala, quando você atribui aos oficiais do Estado das Minas Gerais um outro nível, né? Um nível mais elevado de consciência, no que tange o que é necessário para que o movimento tenha mais força. Essa adesão consciente, claro, dos oficiais. Que, via de regra, né, quem faz os movimentos são as praças. Isso. Os oficiais ficam omissos, mas levam os benefícios também, porque há uma progressão, uma projeção, né, de escalonamento vertical na remuneração dos militares. Né? O soldado não ganha mais do que o coronel, nem o sargento ganha mais do que o major. Há uma projeção, não tem como fugir. Claro que aqui e acolá, alguns governadores, para desestabilizar a união da categoria, dá ali uma gratificação para um policiamento que ele cria, né? Porque os policiamentos são muito de governo, não é de Estado. Né? Por exemplo, o governo anterior criou para ele o programa Ronda do Quarteirão. Esse governador atual aqui no Ceará optou pelo raio. Aí amanhã vai vir outro governador e só Deus sabe que o parta como será o policiamento. Mas é isso, mas é triste, né? A gente vê essa situação, os governadores assumem esse compromisso, assinam papel lá com suas canetas, mas de forma desonesta eles não cumprem os acordos e se prevalece dessa vedação constitucional, que é a não greve do militar, e agora também o STF estendeu a outras categorias que portam, né, que são autorizados o uso de arma, mas a luta certamente irá continuar. Tá? A luta vai continuar, o Éder, lá há uma união também das entidades, né? As entidades lá estão unidas, quase não tem pelego lá. Há um gabinete lá, institucional, que congrega todas as associações do Estado das Minas Gerais. E agora, com todos os demais servidores do segmento, Polícia Penal, Polícia Civil, peritos e etc. Então lá eles têm essa corrente muito forte de união, o que nos causa inveja, né? Porque aqui não é essa união toda, né? Muitos dirigentes optam por ficar realmente, como diz o bom cearense, no mocó, aguardando os benefícios, né? E a crucificação daquele que se predispõe a verdadeiramente levar para a sociedade as mágoas que a categoria tem do governo por não ser um governo leal com os seus servidores. Queiroz, você quer destacar mais alguma situação aí que você queira trazer aqui para o Momento das Promessas? Roberto, eu continuo clamando às pessoas, né, de boa fé, que não esqueçam da PEC que vai trazer a reforma administrativa, Roberto. Eu estou vendo um monte de gente aí se preparando para concurso público, né, e saber que esse pessoal vai estudar em vão, né, porque no futuro não haverá mais a carreira, né, do concurso público, né. Pouquíssimas pessoas terão a oportunidade de ter uma carreira, né, esplêndida. Então eu peço, né, às pessoas que fiquem atentas, porque ainda não houve ainda a votação, e quanto mais puderem encher a caixa dos deputados e senadores, que o faça. Não, eu só estava querendo concluir minha fala, clamando aos cearenses que
não perca de vista a reforma administrativa, porque essa reforma, como eu já falei reiteradas vezes, ela vai transformar o futuro servidor público em empregado terceirizado desses grandes empresários que são do ramo de terceirização de mão de obra. Então, para que fiquem vigilantes, era basicamente isso, Márcio e Roberto, que eu queria finalizar. Ok. Quero agradecer aí, viu, Pequeiroz, pela participação no Momento das Promessas dessa semana e até semana que vem. Eu que agradeço o carinho de vocês, essa paciência, né, de ligar e de novo. Tá de boa. Agradeço de coração. Que Deus abençoe a todos.